Oi, eu sou a Annelise Eu sou a Natália. e esse é mais um episódio do nosso Pode cuidar. Hoje nós vamos continuar respondendo algumas dúvidas frequentes que aparecem aqui no consultório pra gente, né? E hoje, então, vão estar relacionadas à tua área, né, Nath? A psicologia. Aqui eu tô com algumas perguntinhas pra fazer pra ti. Vamos lá. Então, a primeira seria: psicólogo e psiquiatra, qual a diferença? Vamos lá. Essa é uma pergunta bem comum, assim, né? Geralmente, às vezes, até acontece do paciente vir até o espaço com essa dúvida. E às vezes perguntar, mas a medicação seria contigo, ou com outro profissional? Porque ambos são da área da saúde mental, né? É uma pergunta bem interessante da gente trazer. Então, assim, o psicólogo a gente pode considerar que é um profissional que ele está voltado para o processo psicoterapêutico, né? Acompanhar as emoções do paciente, o processo terapêutico, a terapia em si. O psiquiatra é diferente o acompanhamento que ele faz, né? O acompanhamento do profissional voltado da área da psiquiatria é voltado para tratar, fazer um tratamento também, mas quando necessário fazer uso da medicação. Então, na maioria das vezes, o psiquiatra ele recebe o paciente para estar fazendo, indicando a medicação, né? Ou também, às vezes, pela indicação do psicólogo. Essa troca acontece muito entre profissionais, né? Às vezes, eu receber o meu paciente, identificar que tem uma demanda que a medicação pode ser uma ferramenta naquele processo, né? No processo de terapia, então a gente faz o encaminhamento, como também acontece o contrário, né? O psiquiatra encaminhar para o processo psicoterapêutico, que é o psicólogo que é responsável, que a gente vai estar fazendo um processo aí de acompanhamento mais frequente, onde a gente vai estar identificando as queixas, as emoções, fazer essa escuta qualificada, essa orientação. Então, o psicólogo, ele faz mais esse processo como um complemento da medicação, né? Sim, e muitas vezes em conjunto, né? Muito. Bem legal. Sim, seria isso. Então, quando a gente responde essa pergunta, é pensando que são funções diferentes, mas Sim. ambas importantes. Assim, a gente não pode anular nenhum e nem outro, né? Sim. Eu, como psicóloga, eu sou muito aberta para essa questão de medicação, assim, porque a gente tem que trabalhar em prol do que o paciente precisa, né? Sim, naquele momento, às vezes, é necessário, né? Esse acompanhamento mútuo, né? Isso mesmo. Então, vamos para a segunda pergunta. Vamos lá. Terapia é só para quem está em sofrimento ou ela também pode ser preventiva? Ótima pergunta essa aí. A terapia, ela funciona da seguinte forma, né? Na maioria das vezes, a gente recebe o paciente quando já está com sofrimento. Esse é o comum. Sim. Né? Mas ela não é só para esses casos. A gente pode considerar que o processo psicoterapêutico, ele também pode servir no processo de autoconhecimento, que seria o preventivo, né? Sim. Autoconhecimento. Às vezes a pessoa identifica uma ansiedade, ou uma tristeza constante, ou medo, preocupação, o que for. O excesso, né? Ou também a falta de alegria. Então, às vezes passa que é tão rotineiro, né? Já escutei queixas do tipo, a ansiedade ela faz parte do meu dia a dia. E acaba que se torna uma rotina, né? Então, a gente pode ter um olhar de forma preventiva nesses sintomas. Quando o paciente ele vem nesse ponto, né? Eu quero me conhecer, é mais de uma forma preventiva, né? Sim. E é interessante isso, porque se a gente consegue se conhecer melhor, a gente vai conseguir identificar se aquilo é um padrão ou não nosso, né? Eu acho bem interessante isso. Eu acho que isso vem mudando também, né? Sim, e às vezes até evitar, né, que o quadro piore, porque, claro, quando a ansiedade, o excesso, como eu trouxe, o excesso da tristeza, o excesso da ansiedade, do medo, pode trazer prejudicação, né, um problema maior, o paciente estar se prejudicando futuramente, e isso pode ser, de alguma forma, não ser evitado, mas ser trabalhado antes que o quadro piore, né? Sim, bem legal. A terceira pergunta seria: qual é o maior mito que você ouve sobre a psicologia? Então, Anne, essa pergunta, eu vou trazer um mito que é bem comum e que às vezes eu vejo aí nas redes sociais, que me dá um nervoso quando eu vejo, né?
psicólogo só escuta e não fala nada. Esse é o maior mito que a gente tem, né? Já vi mesmo. Já viu essa frase por aí circulando? Então, o que Já. acontece? Quando a gente escuta isso, né, a gente pode considerar que é um mito. De fato, o psicólogo, ele escuta bastante, mas a gente pode falar que pode considerar essa escuta uma escuta qualificada, né? Não é uma escuta qualquer. Então, a terapia também, ela não é feita só de escuta. Ela é feita de orientação, né? Suporte. A gente ir lá iluminar aquele pontinho que precisa ser visto dentro do paciente. Então, em alguns momentos vai acontecer a escuta, mas essa escuta, ela é muito para entender o que precisa ser trabalhado, né? Às vezes é um medo, sabe? Até dos próprios pacientes. Por esse mito ele circular muito aí. Sim, acaba ficando na cabeça das pessoas, Isso, né? às vezes assim, eu vou chegar lá e eu vou falar o quê? Se o psicólogo só escutar e parece que eu nem sei o que falar. Isso gera até um receio do paciente vir para terapia, sabe? Sim. Então, essa pergunta é muito legal, né? É o maior mito e Sim. esse é um dos principais, assim. Então, quando a gente fala de terapia, a gente pode considerar que o psicólogo ele não só escuta, né? Ele vai falar, ele vai ajudar o paciente a construir quando necessário, porque o processo ele não é feito só pelo profissional e nem só pelo paciente, né? Então, é uma construção, assim. Sim, é uma construção e precisa das duas partes, né? Isso. Legal, vamos lá. Quarta pergunta. Se você pudesse dar uma dica de saúde mental para todo mundo, qual seria? Essa questão da dica, eu acho bem relativo, né? Considero uma pergunta difícil de responder, porque às vezes na psicologia a gente usa muito a palavra depende, né? Sim. Porque às vezes o que vai ser uma dica para ti não vai servir para o outro, porque a gente trabalha com a singularidade, né? De cada ser humano. Mas assim, pensando em uma dica até com um olhar clínico, me vem muito a questão sobre a escuta. E nesse momento não estou falando da escuta do psicólogo, sobre se escutar, você se escutar mais, né? Você se olhar mais também. Esse processo interno, sabe, Anne? Sim. Então, uma das dicas é você parar para se escutar mais em muitos momentos que às vezes tu deixa de te escutar. Sim. O barulho, né, das outras coisas Isso, e às vezes isso passa despercebido, né? Isso, exato. Então, assim, seria mais essa dica, assim, porque quando tu para se escutar, às vezes tu vai entender uma necessidade tua, né? Tu vai entender coisas que em meio ao barulho externo passa despercebido. Sim. Então, no processo terapêutico a gente trabalha muito, o autoconhecimento ele tá muito ligado também à escuta, né? Então, a escuta seria uma das dicas, você parar para se escutar mais. Legal. Né? Aqui a nossa outra pergunta é como saber se está na hora de procurar a terapia? Essa questão de qual é o momento, né, para procurar um psicólogo, procurar psicoterapia, a gente pode considerar que o momento certo é quando tu percebe que está difícil de lidar sozinho. Né? Muitas vezes Esse é o gatilho, assim, para é o procurar. gatilho, exato. Não consigo lidar com isso, tá pesado. Sinto que não tenho suporte para isso, né? Porque às vezes quando a queixa conforme ela vai crescendo, às vezes se confunde muito até o externo, né? Então o que já foi acolhimento lá fora às vezes passa a não ser mais. Tanto às vezes como o problema ele cresce, sabe? Sim. Então, a partir do momento que a pessoa ela percebe que tá difícil de lidar com aquela situação sozinha, talvez seja um ótimo momento para ele estar procurando ajuda, né? Nunca é tarde para ir em busca de ajuda, né? Aquela dica sobre se escutar faz parte dessa pergunta até, né? Essa pergunta que tu me traz é bem interessante e correlaciona uma com a outra, assim. Porque se escutar é também esse processo de, opa, será que eu não preciso de ajuda? Será que eu não preciso de um suporte? Será que eu não preciso parar, olhar aqui pra dentro o que precisa ser alinhado? Falar assim, né? Não deixar de procurar ajuda pensando que às vezes é um ato de fraqueza, pelo contrário. Sim, na verdade é coragem, né?
É muita coragem. Procurar ajuda, eu acredito muito nisso também. Uhum. É muita coragem. Sim. Outra coisa, psicólogo dá conselho? Então, vamos lá. Psicólogo não dá conselho, Tá. né? Se eu falasse que sim, podia ligar para o conselho, né? Podia te denunciar? Poderia fazer uma denúncia. Quando a gente, inclusive nos mitos, esse verdade. poderia entrar em um, né? Uhum. Às vezes o conselho é muito um anseio, né? Eu queria que tu me falasse o que é pra mim fazer. Tu pode me dar um conselho? Só que a gente pode pensar assim, tem até um ditado, conselho se fosse bom era vendido e não dado, né? É verdade. Então, o profissional o psicólogo, ele não dá conselho, muito pelo contrário, o que ele vai trazer é orientação, né? Se o psicólogo, ele dar conselho, se eu fosse dar conselho, né, seria muito pela minha visão de mundo, seria muito contaminado. Eu iria falar conforme as minhas crenças de vida, conforme as minhas vivências, conforme o que eu acredito para a minha vida em si. Então, o conselho, ele é muito contaminado, né? Tanto que, pedir um conselho para o meu amigo, pedir um conselho para minha mãe, pedir conselho é bom, né? Sim. É importante também, né? Sim, é importante. É uma coisa que tá muito ligada, eu acho, né? A nossa vida mesmo acontece em diversos momentos, né? Pedindo ou não pedindo, né? Sim, a relação humana é feita disso, né? É feito disso, exatamente. Mas de repente até isso é um diferencial importante, né? Quando a gente procura ajuda ali, sabe, inclusive, que não vai ser apenas um conselho, né? Isso. Até Que é uma coisa mais orientada mesmo, né? Exato, porque assim, quando a pessoa pede conselho para um amigo, né, ou seja, para um familiar, o que for, é muito importante também entender que aquele conselho não é a verdade. Vai ser a verdade para aquela pessoa e para aquela visão de mundo, né? Então, na terapia, a gente passa a entender qual é a visão de mundo do paciente. Sim. Então, se o psicólogo ele for dar um conselho, seria baseado na minha crença, né? Na minha visão de mundo. E eu estaria sendo totalmente negligente com o meu paciente, né? Com a história dele, né? Isso, exatamente. Então, é mais um processo da gente entender a visão de mundo, por mais que às vezes o paciente não conhece. Então, é uma orientação baseada com estudo, teoria, né? Com embasamento. Com embasamento. Que a gente traz para o paciente, para juntos a gente fazer essa construção conforme naquilo que faz sentido para ele, né? Sim, sim. Bem interessante. Vamos lá. Qual é a maior dificuldade das pessoas quando elas começam a terapia? Tá. Assim, a maior dificuldade eu consideraria que não é nem começar, é ir até a terapia. Né? Podemos considerar chegar lá, exato, né? Às vezes pode ser fácil, mas tem casos que é difícil, né? E sempre quando eu recebo o meu paciente, eu sempre valido isso, esse movimento dele estar ali, né? Porque a gente entende que, como tu mesmo trouxe, começar esse processo terapêutico às vezes pode ser difícil, de fato é, né? Olhar para dentro de si. E às vezes eu acho que é difícil tu saber que precisa dessa ajuda, né? Tudo, claro, vai depender do que tu acredita, mas eu acho que para a maioria das pessoas, assim, é difícil aceitar que precisa dessa ajuda, difícil ter a coragem de vir e né, realmente se abrir, enfim. Eu acho que esse passo realmente deve ser o mais difícil. E também um dos pontos difíceis, assim, é às vezes a pessoa conseguir se abrir, né? Então, o processo terapêutico, ele é muito feito, é uma construção, como eu trouxe, mas ele é baseado muito em respeitar o tempo do paciente, né? Porque às vezes vai ter a dificuldade de se abrir, de sentir que aquele espaço é seguro, porque a gente está falando de demandas emocionais, né? Uma pessoa confiar o emocional dela para outro é algo muito importante, então é respeitar o tempo do outro. Então, considero que a dificuldade às vezes é chegar, né? Entender que às vezes é preciso e que precisa daquele processo ali e também se abrir durante o processo. Mas acontece, né?
Com uns um pouco mais rápido, com outros leva um pouco mais de tempo, mas é o tempo necessário para aquele paciente. Sim, Né? respeitar isso, né? Esse Respeitar, tempo exato, e acreditar, né? Que sempre, faz parte desse processo sempre. e que logo, né, vai Uhum. conseguir ter uma evolução, né? E que não é um impeditivo, Sim, né? Que uhum, faz parte da construção. Esse é exatamente. muito o meu olhar, assim, de É, fato. bem Eu legal. não olho como uma barreira, e sim Sim, como algo que precisa acontecer para a gente chegar no resultado esperado. exatamente, bem legal a tua visão. E outra pergunta. A terapia funciona mesmo de forma online? Tá. É uma dúvida comum, né? Tu Uhum. atua também, né, de forma online, Sim. né? E as pessoas às vezes têm essa dúvida se só funciona de forma presencial, funciona Uhum. mesmo de forma online? Então, o online até ele veio e ficou, né? Ficou. De fato, eu atendo de forma online. E eu considero, assim, Anne, que o online ele não é um impeditivo. Uhum, Desde que tenha um ambiente seguro, né? uhum. E um ambiente que não comprometa o processo terapêutico. Sim. Até porque o processo terapêutico ele é feito de sigilo, né? Muito sigilo. Então, às vezes, segurança também. Então, Uhum, no ambiente terapêutico, a gente consegue construir essa segurança para que o paciente se sinta seguro ali naquele ambiente. uhum. Às vezes, no online, se não ter o espaço de segurança, Sim, vai impedir algumas coisas. sim, verdade, faz sentido. Né? O espaço que a gente prepara para receber o paciente é todo pensado. Bom, tu sabe, né? Sim, Tu também atende sim, pessoas, um outro lado, claro, mas a sim, gente sim, pensa, né? sim. Na verdade, a gente como profissional, a gente tem até, assim, dá muita importância para isso, né? A gente sabe o Isso, quanto é necessário, o né? quanto é necessário e importante. Então, para a psicologia, assim, é a mesma questão, sabe? Uhum, O ambiente, ele faz muita diferença. Então, o online, ele é muito bom, ele uhum, traz uma praticidade, né? sim, Às vezes tem aquele paciente que tem uma rotina meio corrida é, e não consegue fazer a terapia por conta disso. Então, o online, ele é ótimo, assim. Tem um paciente na forma online e super tem evolução, assim sim, como presencial. Mas também percebo que a procura pelo presencial, ela é maior, assim. No sentido que às vezes as pessoas ficam com receio, será que vai trazer resultado? E a é, resposta é sim, aham. mas tudo vai depender do espaço, Sim, né? e eu acho que também algumas pessoas de repente até conseguem se abrir melhor, enfim, estando no mesmo ambiente, né? Também, E aí uhum. talvez vá também da personalidade de cada um, né? Sim, uhum. Mas Esse tato humano, né? tem Uhum. gente que gosta Sim, mais, né? E se sente isso, mais acolhido, né? é Então. verdade. E vamos lá. Qual a importância de falar sobre os sentimentos? Muito importante essa aí. A importância de falar sobre os sentimentos é não afogar as emoções. Uhum. Não sei se tu já viu, no Instagram tem uma imagenzinha que circula e eu já vi ela várias vezes. Inclusive eu amo, porque faz muito sentido assim. É Tá, um paciente fazendo um raio-x, um ultrassom, tá. e daí ele pergunta pro médico assim, doutor, o que que eu tenho? E daí no exame não aparece nada, e o médico, Tá. daí na imagenzinha tá assim, emoções não digeridas. Aham. Então, assim, a importância, né, como tu traz ali, a importância de olhar para as emoções é porque quando as emoções elas não são digeridas e ressignificadas, elas vão para algum lugar, né? Às vezes elas ficam ali ruminando, que Uhum. não faz bem para a saúde, né? Em algum Sim. momento elas vão aparecer de novo. Uhum. Então, as emoções, quando não trabalhadas, elas podem trazer muito malefício para a Uhum. vida de uma pessoa, Uhum. né? Não só para a vida, como para a rotina. Sim. É claro que cada emoção, assim, é um cuidado diferente, mas elas merecem, elas precisam, não é que elas merecem, elas precisam ser cuidadas, porque Uhum. afeta o corpo de uma pessoa, assim. Sim, a A somatização, né? somatização, exatamente, Uhum. né? Às vezes o paciente vai até o médico, às vezes acontece, Sim. né? E o que que eu tenho? E faz exame e tudo mais.
E às vezes é isso, emoções não digeridas, Sim. né? E às vezes a gente demora a acreditar, né, que realmente seja isso. Às Uhum. vezes a gente quer lá que no raio-x aponte exatamente o que é, né? Sim, Seria mais fácil. o caminho mais fácil às vezes, né? Eu acho que por ser uma coisa mais visível, né, a gente talvez tenha dificuldade de enxergar isso e então dificuldade de entender ao mesmo tempo, né? É verdade. Mas é bem interessante essa tua... É muito essa tua importante, né, observação. ter esse olhar assim. E como tu traz, às vezes as pessoas, como não é algo palpável, né, visto de forma física, Sim. às vezes as pessoas não têm não tem esse olhar da dimensão que isso pode ter, né? A importância disso, A importância. né? É verdade, eu acho que a gente acaba negligenciando. Exato. E como saber se eu encontrei o psicólogo certo para mim? Então, pra gente chegar nesse ponto assim, será que eu tô no psicólogo certo, né? A questão que a gente trouxe sobre se conectar com o profissional, de confiar, né? A confiança ela é um ponto importante para o processo psicoterapêutico, né? Então, o paciente ele se sentir conectado, ele sentir que ele tem a abertura de trazer suas demandas, sem um receio, sem uma vergonha, sem se sentir invalidado. Quando o paciente ele se sente no seu espaço, né? Quando eu trouxe aqui, a gente pensa num local para receber o paciente. E quando o paciente ele sente que aquele espaço é dele, ele encontrou um profissional que ele se conectou. E às vezes também, quando eu recebo um paciente, eu sempre gosto de deixar bem esclarecido, né? Para o meu paciente também estar a parar, que ele possa que ele se conecte, possa que não. E tá tudo bem, né? Porque cada profissional vai ter uma abordagem, vai ter um método de trabalhar. Então, às vezes, o paciente ele vai chegar com uma demanda que às vezes não vai se identificar com a abordagem daquele psicólogo, né? E às vezes já aconteceu uma experiência minha. Vou até trazer uma experiência minha pessoal. Até hoje eu faço terapia também. E em um dos processos terapêuticos eu fiz com uma profissional, deu certo por um tempo. Depois, por fim, eu encontrei outra profissional e naquele outro momento eu me conectei mais com a outra profissional. E assim, a primeira profissional que eu fiz o acompanhamento, uma ótima profissional, né? Não tenho o que falar. Não é sobre ela, era sobre mim, sobre a conexão, né? Talvez o momento, a fase, O momento, né? exato. Então, é mais sobre quando o paciente ele sente confiança e ele sente que ali é o espaço dele para ele trabalhar as questões emocionais dele e todas as dificuldades, ele encontrou o profissional correto. Que bom, adorei os esclarecimentos. Sim. Né? E eu acho que fica aqui um convite, né? Pra gente refletir, se observar. Também, né? como a dica que eu trouxe, né? Se olhar, se escutar. Verdade. De repente, né, que possa, quem esteja escutando a gente aí, se identifique por algum motivo, né? Tenha coragem de procurar ajuda, né? E saiba que vai ter, né, um ambiente seguro e um profissional que possa confiar em algum local e que possa, então, trazer aí uma saúde mental de verdade, né? Perfeito, Anne. Amei essas perguntas, né? Uma forma bem interativa. Sim. E essas perguntas que tu trouxe são perguntas muito comuns, né? Sim. No geral, assim. Sim, todas elas eu perguntaria. É uma curiosidade, né? Sim, é uma curiosidade e de repente, assim, algumas pessoas até podem ter passado por algum processo terapêutico, mas às vezes de uma maneira diferente, não sabe se todos vão ser igual. Talvez tenha alguma dúvida ali simples, né? Uma dúvida simples, comum. Mas acho legal a gente trazer e responder sobre isso, né? Acho que bem é uma isso. Geral, assim. Perfeito. Foi um prazer ter participado desse bloco. Que bom, muito obrigada, Natália. Obrigada também. É sempre um aprendizado quando a gente conversa. Muita troca, né? E é isso. Hoje vamos ficar com esse episódio, então, dessas dúvidas frequentes na psicologia. Até mais! Até mais!